10 crimes que abalaram o Brasil. Uma história de horror e justiça. Bem-vindos, investigadores da verdade, ao canal Encontrando Fatos. Aqui, exploramos os mistérios mais profundos da história, revelando os segredos que moldaram nosso passado. Hoje, mergulharemos em um dos capítulos mais sombrios do Brasil. 10 crimes que abalaram o Brasil. Uma história de horror e justiça. Prepare-se para uma jornada arrepiante através dos eventos que abalaram o país. Está pronto para descobrir a verdade por trás dos horrores? Chacina da Candelária. A Chacina da Candelária é um dos eventos mais sombrios da história recente do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Ocorreu na madrugada de 23 de julho de 1993, quando um grupo de homens armados invadiu a Praça da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e abriu fogo contra um grupo de cerca de 70 crianças e adolescentes que dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária. O ataque resultou na morte de 8 jovens e crianças em situação de rua, enquanto outros ficaram feridos. A brutalidade do crime chocou o país e gerou indignação generalizada. As vítimas, em sua maioria, eram meninos que viviam nas ruas, muitos deles envolvidos em situações de abuso, negligência e pobreza extrema. As investigações sobre a chacina revelaram a participação de policiais militares e civis, além de criminosos ligados ao tráfico de drogas que estariam envolvidos no massacre. No entanto, o caso enfrentou diversos obstáculos, desde intimidações a testemunhas até acobertamentos, o que resultou em uma longa batalha por justiça. Apesar das dificuldades, alguns dos responsáveis pela chacina foram condenados e presos, mas muitos outros envolvidos nunca foram devidamente responsabilizados. Massacre do Carandiru. O Massacre do Carandiru é um dos episódios mais trágicos e marcantes da história do sistema prisional brasileiro. Ocorreu em 2 de outubro de 1992, na Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, que na época era uma das maiores prisões da América Latina, abrigando milhares de detentos em condições precárias e superlotadas. Naquele dia, uma rebelião eclodiu no pavilhão 9 do presídio, levando a uma intervenção policial que resultou em uma ação extremamente violenta por parte das forças de segurança. Centenas de policiais militares invadiram o pavilhão e, em questão de poucas horas, 111 detentos foram brutalmente assassinados, muitos deles desarmados e sem oferecer resistência. O massacre chocou o Brasil e o mundo, levantando questões sobre os direitos humanos, as condições nos presídios brasileiros e o uso excessivo da força policial. As imagens dos detentos mortos e feridos dentro do Carandiru chocaram a opinião pública e geraram indignação generalizada. As investigações e os julgamentos subsequentes revelaram uma série de falhas no sistema prisional e na conduta das autoridades envolvidas. Vários policiais foram acusados e julgados pelos assassinatos, resultando em condenações, embora muitos recursos tenham sido interpostos ao longo dos anos. Apesar dos esforços para buscar justiça pelas vítimas do massacre, muitos questionam se o episódio realmente resultou em mudanças significativas no sistema prisional brasileiro. Caso Elisa Samúdio. O caso Elisa Samúdio é um dos crimes mais chocantes e midiáticos da história recente do Brasil. Elisa Samúdio, uma modelo e ex-amante do goleiro Bruno Fernandes, desapareceu em 2010, dando início a uma investigação que revelaria uma trama de violência, sequestro e assassinato. Elisa Samúdio, que alegava ter um filho com Bruno Fernandes, entrou em conflito com o jogador de futebol sobre a paternidade da criança. O caso tomou um rumo sombrio quando Elisa desapareceu, e surgiram relatos de que ela teria sido sequestrada e assassinada a mando de Bruno Fernandes. As investigações policiais revelaram uma série de eventos perturbadores, incluindo testemunhos de que Elisa teria sido mantida em cativeiro, submetida a agressões físicas e posteriormente assassinada. Seu corpo nunca foi completamente encontrado, mas evidências apontaram para a possibilidade de que ela tenha sido esquartejada e seus restos mortais tenham sido dados a cães. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso e posteriormente condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, assim como por outros crimes relacionados, como sequestro e cárcere privado.
O caso gerou grande comoção pública e debate sobre a impunidade de figuras públicas e a violência contra as mulheres no Brasil. Além de Bruno Fernandes, outros indivíduos foram implicados no caso, incluindo amigos e familiares do jogador, bem como pessoas ligadas ao mundo do crime. Caso Isabella Nardoni. O caso Isabella Nardoni é um dos crimes mais impactantes e trágicos da história recente do Brasil. Em março de 2008, Isabella Nardoni, uma menina de apenas 5 anos de idade, foi encontrada gravemente ferida no jardim do condomínio onde residia com o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, em São Paulo. Pouco tempo depois, ela veio a falecer devido aos ferimentos. A investigação sobre a morte de Isabella Nardoni revelou uma série de eventos perturbadores. Inicialmente, o pai e a madrasta alegaram que a menina havia caído do 6º andar do prédio devido a um acidente. No entanto, as evidências coletadas pela polícia e os depoimentos de testemunhas apontaram para uma possível agressão e homicídio. Os investigadores descobriram que não havia sinais de arrombamento nas janelas do apartamento e que a versão apresentada pelo pai e pela madrasta continha inconsistências. Além disso, foram encontrados vestígios de sangue e sinais de luta dentro do apartamento, sugerindo que Isabella foi agredida antes de ser jogada do prédio. Em março de 2010, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni. O júri considerou que o casal havia agredido a criança dentro do apartamento e a lançado pela janela do 6º andar. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, enquanto Ana Carolina recebeu uma pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. Assassinato de PC Farias. O assassinato de PC Farias é um dos episódios mais marcantes da história política e criminal do Brasil. Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias, era um empresário e tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente do Brasil a sofrer um processo de impeachment em 1992, em meio a acusações de corrupção. O envolvimento de PC Farias em escândalos políticos e econômicos, juntamente com seu relacionamento próximo com Fernando Collor, colocou-o no centro das atenções da mídia e da opinião pública brasileira durante os anos 1990. Seus negócios obscuros e sua influência nos bastidores do poder político geraram controvérsias e investigações. Em 1996, PC Farias e sua namorada, Susana Marcolino, foram encontrados mortos em sua casa de praia em Guaxuma, Alagoas. O caso chocou o país e gerou uma série de teorias e especulações sobre as circunstâncias reais por trás das mortes. As investigações sobre o assassinato de PC Farias revelaram uma trama complexa e cheia de reviravoltas. Diversas teorias surgiram, incluindo a possibilidade de crime passional, acerto de contas ligado a negócios ilícitos e até mesmo conspirações políticas. Embora várias pessoas tenham sido investigadas e algumas até mesmo acusadas do crime, a verdade sobre o assassinato de PC Farias e Susana Marcolino permaneceu obscura. Caso Mércia Nakashima. O caso Mércia Nakashima é um dos casos de homicídio que ganhou enorme destaque na mídia brasileira devido às circunstâncias e à brutalidade do crime. Mércia Nakashima, uma advogada brasileira, foi assassinada em maio de 2010, e as investigações subsequentes revelaram uma trama de ciúmes, violência e abuso de poder. O principal suspeito do assassinato de Mércia era seu ex-namorado, Misael Bispo de Souza, que na época era policial militar. O relacionamento entre Mércia e Misael havia terminado de forma conturbada, e havia relatos de ameaças e episódios de violência doméstica por parte de Misael. O desaparecimento de Mércia Nakashima foi inicialmente tratado como um caso de pessoa desaparecida, mas logo as investigações apontaram fortemente para a possibilidade de homicídio. O corpo de Mércia foi encontrado dias depois em uma represa na cidade de Nazaré Paulista, em São Paulo, com sinais de violência e estrangulamento. As investigações policiais se concentraram em Misael Bispo de Souza, que negava veementemente sua participação no crime. No entanto, evidências como registros de telefone celular, testemunhos e análises forenses acabaram por incriminá-lo. O julgamento de Misael Bispo de Souza atraiu grande atenção da mídia e do público brasileiro. Em março de 2013, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Mércia Nakashima
e condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Chacina da Baixada Fluminense. A Chacina da Baixada Fluminense é um dos episódios mais brutais e chocantes da história recente do Rio de Janeiro e do Brasil. Ocorreu em março de 2005, quando uma série de chacinas deixou um rastro de violência e morte na região metropolitana do Rio de Janeiro, especificamente na Baixada Fluminense. Ao longo de alguns dias, um total de 29 pessoas foram brutalmente assassinadas em diferentes locais da Baixada Fluminense. Os ataques foram executados de maneira coordenada e envolveram a execução sumária de civis, muitos dos quais eram jovens moradores de comunidades carentes da região. As vítimas da chacina da Baixada Fluminense eram, em sua maioria, pessoas marginalizadas, com pouca ou nenhuma voz na sociedade. Muitos deles foram mortos de forma indiscriminada, sem qualquer ligação com atividades criminosas. O massacre chocou a população e expôs a fragilidade do Estado de Direito e da segurança pública no Rio de Janeiro. Revelou também a presença de grupos paramilitares e milícias armadas que exerciam controle sobre certas áreas, impondo sua própria lei e perpetrando violações dos direitos humanos. Apesar dos esforços das autoridades, muitos dos responsáveis pelos assassinatos permaneceram impunes, e a justiça para as vítimas e suas famílias ainda é uma busca contínua. Caso Eloá Pimentel. O caso Eloá Pimentel é uma tragédia que marcou profundamente o Brasil em 2008 e gerou intensos debates sobre questões como violência doméstica, relacionamentos abusivos e intervenção policial em situações de sequestro. Eloá Cristina Pimentel da Silva, uma adolescente de apenas 15 anos, foi mantida refém por seu ex-namorado, Lindenberg Alves, em um apartamento na cidade de Santo André, São Paulo, por mais de 100 horas. Lindenberg invadiu o apartamento armado, onde Eloá e alguns amigos estavam reunidos, em um episódio motivado pelo fim conturbado do relacionamento entre ele e a jovem. Durante o longo período de cativeiro, o caso foi amplamente coberto pela mídia, com transmissões ao vivo das negociações entre Lindenberg e as autoridades policiais. As tentativas de resgate de Eloá envolveram uma complexa operação policial e negociações que visavam garantir a segurança da vítima. Infelizmente, após horas de tensão, a situação culminou em tragédia. Lindenberg, em um momento de descontrole, atirou contra Eloá e sua amiga Nayara, causando ferimentos graves. Eloá foi atingida na cabeça e acabou falecendo dias depois em decorrência dos ferimentos. Nayara sobreviveu, mas ficou com sequelas físicas e emocionais. Lindenberg Alves foi posteriormente julgado e condenado pelo sequestro, cárcere privado, tentativa de homicídio e homicídio qualificado de Eloá Pimentel, recebendo uma pena significativa de prisão. Caso do Maníaco do Parque. O caso do Maníaco do Parque é um dos mais sombrios e trágicos capítulos da história criminal brasileira. Francisco de Assis Pereira, conhecido como o Maníaco do Parque, cometeu uma série de estupros e assassinatos brutais de mulheres na cidade de São Paulo, entre os anos de 1997 e 1998. Francisco de Assis Pereira abordava suas vítimas em locais públicos, especialmente parques, onde as mulheres costumavam praticar exercícios físicos ou simplesmente passear. Ele usava de sua aparência e de sua lábia para ganhar a confiança das vítimas antes de atacá-las de maneira violenta e predatória. O modus operandi do Maníaco do Parque era extremamente cruel. Após render suas vítimas, ele as estuprava e, em muitos casos, as assassinava brutalmente. Os corpos das vítimas eram abandonados em áreas isoladas dos parques, o que causava grande comoção e medo na população de São Paulo. A série de crimes cometidos pelo Maníaco do Parque gerou pânico e mobilizou intensas investigações por parte das autoridades policiais. A população vivia com o temor constante de se tornar a próxima vítima do predador sexual que aterrorizava a cidade. Após uma intensa investigação policial, Francisco de Assis Pereira foi finalmente capturado em 1999 e levado a julgamento. Ele foi condenado pelos estupros e assassinatos que cometeu, recebendo uma pena de 268 anos. Caso Richthofen. O caso Richthofen é um dos crimes mais chocantes e notórios da história criminal brasileira. O assassinato dos pais de Susanne von Richthofen, Marisia e Manfred von Richthofen ocorreu em 2002 na cidade de São Paulo e teve grande repercussão nacional.
Susanne von Richthofen, então com 19 anos, juntamente com seu namorado na época, Daniel, e seu irmão Christian Cravinhos, planejaram meticulosamente o assassinato de seus próprios pais. O motivo por trás desse crime hediondo estava relacionado a conflitos familiares, disputas financeiras e desejo de herança. No dia do crime, os irmãos Cravinhos invadiram a casa dos Richthofen, em um bairro de classe alta de São Paulo, e atacaram o casal enquanto eles dormiam. Os dois foram brutalmente assassinados a golpes de barras de ferro. Susanne, que estava na casa no momento do assassinato, foi cúmplice no planejamento do crime, mas não participou da execução. O caso Richthofen chocou a sociedade brasileira pela brutalidade do crime e pela frieza dos envolvidos, especialmente por se tratar de uma filha conspirando contra seus próprios pais. A trama foi descoberta pela polícia e os 3 responsáveis foram presos e submetidos a julgamento. O julgamento dos envolvidos no caso Richthofen foi amplamente coberto pela mídia e despertou grande interesse público. Susanne von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos foram condenados por homicídio qualificado e cumprem pena de prisão até os dias de hoje. Esperamos que tenha apreciado esta investigação sobre os 10 crimes mais marcantes na história do Brasil. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Inscreva-se no canal Encontrando Fatos para não perder nenhuma atualização e continuar desvendando os mistérios do passado conosco. E não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo, compartilhando suas teorias, insights e sugestões para futuros vídeos. Sua participação é fundamental para continuarmos nossa busca pela verdade. Até a próxima, investigadores. E lembre-se, a verdade está lá fora, esperando para ser encontrada.